Pois é, pessoal, começou o movimento Se a gente não parar o Lula para o Brasil. Esse movimento ganhou força. É um movimento iniciado pelo Nicolas Ferreira. E sabe de uma coisa? O primeiro recuo do Lula aconteceu. Mas não é um recuo qualquer, é um recuo estratégico, tá? E agora é a hora de quem começou o movimento manter-se firme. E eu vou explicar para vocês o porquê. Também vamos falar, né, do Bolsonaro, que soltou uma nota sobre a ida à posse do Donald Trump. Outro ponto é que o Wall Street Journal fez uma matéria exclusivamente falando sobre Bolsonaro na posse do Trump. E é isso que, de certa forma, eles temiam, que a imprensa internacional tratasse desse assunto. E por fim, o Donald Trump prometeu, cumpriu e a esquerda agora está assustada com o poder do homem laranjinha. Pois é, a coisa parece que está ganhando novas proporções. Bora falar sobre tudo isso? Vamos entender um pouquinho o que está rolando no Brasil e no mundo? Então não esquece, inscreva-se no canal, dedão não cai, e se você também puder, faz o download do Livro dos Segredos Milionários e Leilões, e aí você vai pagar o valor que você acha justo, tá? Eu aqui acreditando na honestidade do brasileiro, pelo menos na honestidade de todo mundo que me segue. Você vai fazer o download e pagar o valor que você acha justo e vai aprender a comprar imóveis de leilão e ganhar muito dinheiro com isso. Fechou? Bora começar? Vamos entender o que está acontecendo? Bora lá, matéria do Pleno News. Se a gente não parar o Lula vai parar o Brasil. Nicolas Ferreira, deputado federal. Essa foi a última frase de um vídeo que alcançou milhões de visualizações, mas deu nome a um movimento, né? Movimento, se a gente não parar o Lula, a gente para o Brasil, ou seja, é uma convocação que muitos partidos, muitos estão fazendo, muitas pessoas estão fazendo pelo impeachment do Lula. Uma campanha ganhou força nas redes sociais após o deputado federal Nicolas Ferreira gravar um vídeo criticando a iniciativa da Receita Federal de monitorar as transações por Pix e cartão de crédito. Em parte da crítica, o parlamentar mineiro declarou: se a gente não parar o Lula, ele vai parar o Brasil. Muitos cidadãos, então, se mostraram entusiastas com a ideia de criar um processo de impeachment contra o petista. O Nicolas deu uma entrevista na Revista Oeste. Na Revista Oeste, ele citou o vídeo que alcançou, até onde eu tinha visto, mais de 220 milhões de visualizações. É mais do que o povo brasileiro inteiro, né? É mais do que a população do Brasil, né? É algo insano o que aconteceu com esse vídeo do Nicolas Ferreira, né? Expôs para o Brasil inteiro e para o mundo um pouco mais do que está acontecendo aqui no Brasil. E o Nicolas falou que eles gastam rios de dinheiro para tentar te empurrar uma narrativa. E um vídeo que o Nicolas fez, que não pagou um centavo de um roteiro que ele mesmo fez no bloco de notas do iPhone, né? E uma gravação simples, alcançou aí algo que o governo nunca conseguiria alcançar. Essa é a mágica das redes sociais, que eles tanto odeiam, que tanto têm medo. Pois é, o movimento começou e será que o movimento vai parar agora? Não era hora de parar. Nunca na história um movimento teve um impacto tão grande, um start tão grande quanto esse vídeo do Nicolas. Era hora de gente como a galera do MBL, né, agora parar de rixinha e falar: ô Nicolas, tá na hora, se alguém do MBL estiver assistindo aí, tá, marca o Renan, o Arthur, era hora deles ligarem pro Nicolas e falar: cara, você começou uma coisa gigante. Agora é hora de dar continuidade a isso, mas é encabeçado agora um movimento por impeachment. Pois é, poderia acontecer. O Marcel Van Hatten, ele se manifestou. O governo Lula só voltou atrás do monitoramento do Pix por ter sido exposto nas redes sociais. Não fosse o Insta, Face, X, WhatsApp, teríamos que engolir a Globo com seus "entenda porque isso é bom". Deu para entender porque querem tanto censurar a informação na internet? E é isso. Se pararem agora, se recuarem agora, o Nicolas vai perder o Instagram dele. Não tenha dúvidas que tudo que vai acontecer agora é uma ação, um ataque massivo contra o Instagram do contra o Nicolas Ferreira. O Nicolas vai ter problemas por causa desse vídeo em que ele não mentiu em momento algum, ele só expôs a verdade. Então o que vai acontecer? Vão partir para cima do Nicolas, é bem provável que esse Instagram do Nicolas Ferreira vai cair. Tá? É fato. E aí, quem será o próximo que conseguirá fazer um vídeo que viraliza assim? É difícil. Então,
Vamos entender o seguinte: se o movimento, se o Lula não se a gente não parar o Lula vai parar o Brasil, ficar por aqui, não vai ter outra chance, né, de começar um movimento tão grande quanto esse. Mas bem, você viu, recuaram, né? Matéria do Poder 360. Em derrota para o Haddad, Planalto revoga norma sobre fiscalização do Pix. Derrota feia. Mas essa derrota eles não vão engolir tão fácil. Eles querem dinheiro, eles querem taxar ainda mais quem ganha mais de 5 mil. E se não taxar, vai ter complicações. Essa matéria é uma matéria super verdadeira. Repetiu o que o Nicolas falou, ou seja, o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, anunciou nessa quarta-feira que vai revogar a instrução normativa que aumentava a fiscalização sobre transferências acima de 5 mil do Pix e cartão de crédito de pessoas físicas. A mudança nas regras determinava que o fisco iria acompanhar com lupa quem movimentasse mais de 5 mil por mês via Pix. É isso. Qualquer pobre, qualquer cidadão que ganha mais de 5 mil reais, porque você não é rico ao movimentar mais de 5 mil, iria, né, ser monitorado com lupa pela Receita Federal. E cadê a liberdade, né, o sigilo bancário, não é? Isso não significa que foi criada uma taxa do governo por operação, como informam as publicações na rede social. Sim, tem muita informação falando, o Pix vai ser taxado. Não é o Pix. Ele vai ser monitorado. No entanto, haverá uma fiscalização maior, o que facilita a identificação de quem não paga tributos e pode trazer mais custos na declaração do imposto de renda ou em uma facilidade para cair na malha fina, né? Ou seja, quem é mais pobre vai ter bem mais custo. Aí você tem uma população que já custa sobreviver, custa ter um pingo de dignidade. Você vai dar mais trabalho, mais custos para ele fazer a declaração do imposto de renda. Você vai criar uma situação tenebrosa para o pagador de impostos. E ainda, né, o cara que cai na malha fina, a gente sabe muito bem que o cara hoje em dia, ele não sonega porque quer. Ele sonega porque ele é abusado o tempo inteiro e os impostos vão para quê? Para ações imbecis, para propinoduto, para mensalão, para petrolão, não volta em forma de benefício. Você sabe muito bem que é assim que funciona no Brasil. E aí, não quiseram dizer, mas por que o governo Lula decidiu revogar as mudanças de regra do Pix? Resposta fácil. A decisão de revogar as regras de monitoramento do Pix, anunciada pelo governo Lula nesta quarta-feira, foi tomada após o entendimento dentro do Palácio do Planalto de que seria difícil contra-atacar as críticas da oposição. Pois é, a oposição deu resultado, hein? Que coisa, né? Um influente ministro palaciano envolvido nos debates sobre a revogação da medida explicou à coluna que a decisão foi necessária para retirar o combustível da oposição. Combustível para quê? No impeachment. O Lula poderia tentar a campanha que quisesse. Poderia contratar o marqueteiro dos Vingadores, que ele não ia conseguir resolver o problema. Pelo contrário, ia dar mais lenha para a fogueira, porque o povo estava com raiva. O Nicolas furou a bolha. O Nicolas Ferreira furou a bolha, atravessou a bolha e falou, olha, dá uma olhadinha no que está acontecendo. Você que é de esquerda também, você vai pagar mais. Você vai cair na malha fina. É isso que aconteceu. Havia ainda um receio, segundo ministros, de que a campanha estimulasse golpes contra a população que estaria mais vulnerável devido a informações sobre novas regras. Faça-me rir que eles estão preocupados com golpes aos mais vulneráveis. Não, eles estão preocupados, literalmente, com o povo nas ruas. O Haddad se manifestou. Ele negou a diminuição no uso do Pix. Não, é mentira, ninguém parou de usar o Pix, não. É verdade, foram jornais de muita credibilidade que informaram isso, tá? Informaram que o povo começou a usar menos o Pix de medo, né, de ser taxado pelo governo. E diz que o governo estuda medidas criminais contra fake news. Aqui é onde entra aquilo que eu falei para vocês. Todos que criticarem o governo cairão, né, na criminalidade de falar mal do governo, né? Aí eles colocaram o nome desse crime de fake news, né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negou uma diminuição no uso do Pix em janeiro, depois que as notícias falsas, tá? Sobre uma taxação de mecanismos começaram a circular.
Cara, se alguém espalhou essa notícia de que o Pix seria taxado, tá certo. Mas ninguém espalhou. O vídeo do Nicolas, por exemplo, foi muito certeiro. Eu sou tributarista, gente. Pelo amor de Deus, vai falar que eu não tenho noção de entender de que vai ampliar a malha fina, vai ampliar, vai dificultar a forma de declaração do imposto de renda. Ah, pelo amor de Deus, né? O ministro afirmou que o governo pretende tomar medidas criminais e já envolveu a Advocacia Geral da União, né, no assunto. Ou seja, é perseguição, pessoal. É partir para cima de quem fala do governo, né? É o Ministério da Verdade aí, né, atuando com toda a força. A Advocacia Geral da União vai acionar a Polícia Federal para investigar fake news sobre o Pix, né? O que é fake news na visão deles? Esse é o grande ponto. A Advocacia Geral da União vai notificar nesta quarta-feira a Polícia Federal para que a corporação abra um inquérito com o objetivo de investigar os responsáveis pela desinformação nas redes sociais no Pix. O Nicolas está aqui, tá? O Nicolas Ferreira vai estar aqui, pode ter certeza. A crise em volta do monitoramento da ferramenta obrigou o governo a revogar o ato da Receita Federal sobre o tema. O Nicolas está aqui, a PF vai mandar para o Alexandre de Moraes, que vai tirar as redes sociais do Nicolas Ferreira, tá? Eu tô dando uma de mãe de Iná, é o Sandro de Iná aqui falando para vocês. O ministro-chefe da AGU, Jorge Messias, afirmou que o governo identificou que as informações falsas impulsionaram golpes contra consumidores, o que pode configurar um crime contra a economia popular. Olha só. Abre aspas. Em razão desses crimes que foram cometidos golpes, pessoas de boa fé caindo em golpes estimulados pela mentira conduzida por esses políticos. Essas pessoas, esses criminosos, determinamos que a AGU ainda hoje notifique a Polícia Federal para abertura de inquéritos policial para identificar todos os atores nas redes sociais que geraram essa desordem informacional, disse o advogado-geral da União. Que desordem informacional, né? Então, assim, vem o Boulos, né? O Boulos também. Estou entrando hoje com ação judicial contra Nicolas Ferreira pela fake news que espalhou sobre o Pix. Como todo bolsonarista, é um covarde. Fugiu do debate. Vamos ver se agora vai fugir do oficial de justiça. Ou seja, chamou o Nicolas Ferreira para um debate, né? O Nicolas não foi, né? Ou não deu tempo de responder, ou tá curtindo a vibe. Porque vem cá, depois de você mandar um vídeo de mais de 220 milhões de visualizações, eu não perderia tempo discutindo com Boulos também, não. Cá entre nós, né? Vamos ser honestos aqui. Pois é, o Nicolas se manifestou. O Nicolas disse sobre as ameaças. Só temo a Deus. O resto é que se lasque. Em uma entrevista à revista Oeste, nesta terça-feira, o influenciador digital e deputado Nicolas Ferreira foi questionado sobre possíveis retaliações devido ao impacto de seu vídeo polêmico sobre o Pix, que já acumula mais de 110 milhões de visualizações. Em resposta, Ferreira deixou claro que a sua única preocupação é com Deus, afirmando: só temo a Deus. O vídeo, que gerou discussões acaloradas, aborda questões relacionadas a transações financeiras e itens que podem ser restringidos por governos. A declaração de Ferreira reflete sua posição firme em relação à liberdade de expressão e à necessidade de discutir temas controversos, mesmo diante de possíveis consequências. E a grande questão essa é a liberdade de expressão nas redes sociais. Até quando isso vai continuar, né? Isso não será eterno, tá? Enquanto, se o governo de esquerda continuar no poder, isso não vai ser eterno. Vão regular as redes sociais, vão controlar as redes sociais. E todo mundo aqui que está acompanhando sabe que não é mentira. Todo mundo sabe. O problema é que eles estão falando que é fake news porque eles sabem que não é fake news. Eles sabem que o vídeo do Nicolas Ferreira não foi mentira. Inclusive, tomaram checagem por falar que o vídeo do Nicolas era fake news. Tomaram checagem falando, não, o Nicolas em momento algum falou que o X ia ser taxado, que o Pix ia ser taxado, né? Vamos falar do Bolsonaro agora. Bolsonaro diz que a ausência na posse de Trump pode piorar a relação com o Brasil. Esse é o blog do Nolasco, tá? O ex-presidente Jair Bolsonaro acredita que pode acontecer um agravamento da relação diplomática entre Brasil e Estados Unidos, caso ele não seja autorizado a viajar para os Estados Unidos para a posse de Donald Trump. No dia 20, em declaração exclusiva ao blog, por telefone, ele disse: "O que eu estou sabendo de bastidores é que a relação diplomática pode agravar com a minha ausência. Hoje, não existe relação do governo brasileiro com o novo governo dos Estados Unidos." Pois é, pessoal.
o tema do Bolsonaro, né, esteve no Wall Street Journal. Pois é, Trump convidou o Bolsonaro para a sua inauguração, ou seja, para a sua posse. Mas o Brasil não vai deixar ele ir, né? É isso que vai acontecer. O líder esquerdista brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva está caminhando para uma disputa diplomática com o presidente eleito Donald Trump sobre a recusa do país em dar permissão ao seu antecessor de direita, Jair Bolsonaro, para comparecer à posse de Trump. Então, o próprio Wall Street Journal fala que vai ter um atrito, né, diplomático entre o Trump e o presidente do Brasil, o Lula, né, caso o Bolsonaro não possa ir. E aí é saber, vão dobrar a aposta, vão comprar a briga ou vão liberar o Bolsonaro para ir nessa posse do Trump, né? E aí a gente sabe que se o Bolsonaro estiver nessa posse do Trump, ao voltar, o Bolsonaro não tem motivo pelo qual de continuar sem um passaporte, né? Não tem motivo mais para falar que ele quer fugir. E todo mundo sabe que ele não quer fugir. E o Trump, né, tá com o tupete lá em cima, né? O laranjinha tá com o tupete alto. Por quê? Porque conseguiu uma coisa que ele prometeu. Quem aí lembra que disse que o Donald Trump disse que teria, né, um inferno em Gaza se os reféns não fossem libertados? Você lembra disso? Pois é. Parece que a galerinha lá que abusa de crianças, que faz maldade, a galerinha do terror, colocou o rabinho entre as pernas e resolveu cessar fogo aí e ficou com medo, né? Olha só, matéria da Jovem Pan News, o grupo Jamais lá aceitou a proposta de cessar fogo em Gaza e vai devolver os reféns israelenses. Ou seja, vai que vira um inferno mesmo, né? Já é um inferno, imagina se virar ainda mais, né? Mediadores do Catar, responsável por elaborar a proposta de cessar fogo na faixa de Gaza e a devolução de reféns, afirmaram nesta quarta-feira que o grupo de terror, né, Jamais, concordou com os termos do cessar-fogo. No entanto, o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, diz que os extremistas ainda não aceitaram todo o acordo, mas que já está quase encerrado, né, o acordo. E aí, depois do cessar-fogo, que foi aceito, após cessar fogo em Gaza, o Trump promete a paz por meio da força. Ou seja, se não quiser, vai dar ruim, né? Após Israel e Hamas alcançarem um acordo de cessar fogo na guerra em Gaza, nessa quarta-feira, o presidente eleito Donald Trump, que divulgou as informações, prometeu que os Estados Unidos, Israel e aliados continuarão a promover a paz por meio da força em toda a região do Oriente Médio. Após anunciar o cessar-fogo entre Israel e o grupo Jamais, Trump escreveu na rede social The Truth que, de acordo com os países, o acordo entre os países é resultado da sua vitória presidencial. Como o acordo em vigor, Donald Trump afirmou que sua equipe de segurança nacional do governo continuará a trabalhar em, abre aspas, estreita colaboração com Israel e os nossos aliados, fecha aspas, com o objetivo de garantir que Gaza nunca mais torne um porto seguro para a galerinha do terror. Pois é, meu amigo. O Trump chegou abalando as estruturas, né? Abalando a estrutura por completo, né? Israel já está preparado para receber, ao todo, ainda tem 97 reféns. Esses do qual o Lula nunca mencionou, nunca falou, nunca citou, né? Nas suas falas, atacando Israel, ele nunca mencionou os reféns que ainda estão na Palestina, né? Que ainda estão na faixa de Gaza. Mas Israel está se preparando para receber esses reféns. A Força de Defesa de Israel iniciaram a operação ao receber reféns civis mantidos na faixa de Gaza pelo grupo Jamais, tá? A informação foi divulgada nesta quarta-feira, após um acordo de cessar-fogo ser alcançado. Em uma publicação no X, as Forças de Defesa de Israel nomearam a operação de Wings of Freedom, Asas da Liberdade, né? Em português. Pois é, meu irmão, parece que o mundo está passando por uma reviravolta, né? E é esse cara que consegue fazer a galerinha do terror recuar, puxar o freio de mão. É esse cara que o Lula está querendo caçar briga mesmo? É sério que o Lula vai topar essa briga, né? Por fim, até o Putin falou, não, peraí. Parece que não é que o Trump falou que não precisa de cervejinha e mesa de boteco para resolver o problema? Vamos falar com o Trump também? Putin vai exigir uma coisinha para o Trump. Olha, Putin irá exigir que a Ucrânia nunca entre na OTAN. Só isso que eu quero. Ah, isso é fácil.
E o Trump já até falou que concorda com o Putin, né? O presidente russo, Vladimir Putin, colocou exigências para conversar com Donald Trump sobre a guerra na Ucrânia. A informação é da rede americana Bloomberg, citando fontes familiarizadas com o Kremlin. Segundo a reportagem, para negociar um fim no conflito, a Rússia vai exigir que a Ucrânia reduza drasticamente os laços militares com a OTAN e se torne um estado neutro, com um exército limitado. Cada vez mais confiante de que tenha vantagem no campo de batalha na Ucrânia, Putin está determinado a alcançar seu objetivo de Kiev nunca se junte à organização do Tratado do Atlântico Norte, que sejam impostos limites à capacidade militar da Ucrânia. O próprio Trump já falou que vai sair da OTAN, pessoal. Então, tá difícil de resolver, não. E realmente, eu percebo que o Putin vai lograr êxito aí, né, nesse resultado aí com a ajuda do Donald Trump, né? Vai encerrar, enfim, depois de anos, né, essa guerra da Ucrânia. O Putin, né, tá vendo a boa oportunidade e o Zelensky tá na mão, né? Tá com um negocinho na mão de tanto medo do que vai rolar, né? Ele sabe que a qualquer momento ele pode cair, né? Com essa nova exigência. Porque ele ainda tá no poder por causa da guerra que tá rolando lá. E a hora que a guerra acabar, o que acontece com o Zelensky? E os escândalos de corrupção que são denunciados na Ucrânia, o que vai acontecer, né? Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo que vai ser exposto, né? Pois é, o Laranjinha chegou para dar uma reviravolta no mundo inteiro. E a gente vai estar observando isso, né? Nos mínimos detalhes, tá bom? Abraço, pessoal, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.